importante reflexão de olharmos esse acervo por uma outra ótica, também não tombarmos ele para nós e pensarmos no porquê dele existir, né, e como enfrentá-lo daqui para frente. Queria convidar o professor Arthur Gomes Vale, ele é historiador da arte, professor adjunto do Departamento de Artes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, com vocês, professor Arthur. Eu vou sentar do lado de lá, que fica mais fácil. Boa tarde a todos e a todas. Enfim, primeiro gostaria de agradecer a Beatriz, gostaria de agradecer ao professor Alexandre, né, pela indicação, também pela Georgia, que eu não sei se está aqui, que ela foi o meu contato por e-mail para essa fala. Bom, como vocês podem perceber pelo meu título, na verdade o museu não é propriamente o meu foco principal de discussão, né? Só para situar, eu na verdade tenho uma formação como historiador da arte e a minha entrada pelas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje foi pelo meu interesse, pelo que a gente poderia chamar, vocês escolham como chamar, arte, cultura visual, visualidade religiosa afro-brasileira no período da Primeira República, sobretudo, as primeiras décadas da República, que é o meu período assim, de predileção de investigação, ok? E quando você mergulha nesse mundo, que eu acho que ainda é muito pouco conhecido, nessa cultura visual religiosa afro-brasileira desse momento, não tem como você deixar de percebê-lo pelo filtro da repressão. Então, na verdade, esse é o meu interesse principal, o meu tema principal de interesse de investigação. E só que o Museu da Polícia do Rio de Janeiro, no Museu da Polícia Civil, aparece nessa minha investigação em diversos momentos, quando eu vou consultar os meus arquivos, né? Enfim, eu vou pedir licença para vocês para ler o meu texto, né, para tentar me manter aqui dentro do tempo. Vou fazer alguns comentários, tentar tornar a coisa um pouquinho mais dinâmica, mas para não me perder muito. E eu vou também pedir perdão para começar com uma breve introdução, tanto quanto anacrônica. Depois a gente vai voltar lá para o começo do século XX, tá? Então eu passo a leitura. No mundo atual, é possível perceber uma difusão crescente de preconceitos estimulada pela emergência de políticas do ódio e da segregação que agem diretamente sobre os medos cotidianos daqueles seduzidos pelas novas formas de fascismo. No Brasil, um exemplo dessa tendência é o recrudescimento da perseguição às religiões ditas afro-brasileiras, ou seja, as religiões de matriz africana que no Brasil foram sincretizadas com outras crenças como as religiões ameríndias, o catolicismo, o espiritismo kardecista, etc. Essas aqui são, né, duas fotos, um antes e um depois, de um ataque a um terreiro de candomblé localizado na cidade de Nova Iguaçu, cujos perpetradores ainda são desconhecidos. Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, no último ano, 2016, cresceu no Brasil o número de casos de intolerância religiosa. Entre janeiro e setembro de 2016 foram registrados 300 denúncias de intolerância pelo Disque 100 da Secretaria, em comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 155 denúncias, registra-se, portanto, um aumento de 94%. Esse levantamento revela ainda que, embora os atos de intolerância atinjam diversas religiões, adeptos de denominações afro-brasileiras constituem a maioria dos afetados. 26,19% das vítimas eram candomblecistas, 25,79% eram umbandistas e 7,54% pertenciam a religiões designadas genericamente como de matriz africana. Se você somar tudo, dá mais de 60% dos casos registrados. A atual perseguição contra a religiosidade afro-brasileira é fruto, no meu entender, né, do racismo que estrutura a sociedade brasileira. Ela é um processo histórico muito mais longo que mergulha suas raízes em tempos coloniais.
E eu penso que é fundamental não esquecermos as diferentes maneiras como essa perseguição se processou e se justificou, se desejarmos entender suas manifestações contemporâneas e nos engajar no difícil processo de romper as amarras de preconceito e de ódio que ameaçam nos sufocar. No período que eu privilegio em minhas investigações, que são as primeiras décadas da República, por exemplo, tal violência era, na maioria das vezes, perpetrada pelo próprio Estado, lançando mão de práticas de controle social e do aparato de repressão policial. Para entender melhor a cultura visual religiosa brasileira e sua repressão, como eu falei, os meus principais interesses, eu iniciei em 2016 uma investigação sobre esse tema, focando o Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XX e me valendo de 2 corpora documentais principais. Primeiro, notícias de imprensa sobre batidas policiais em terreiros e outros centros religiosos e processos criminais hoje preservados no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade, é uma investigação que ainda está nos seus princípios. Eu vou ficar muito agradecido com qualquer crítica, qualquer sugestão que possa fazer essa investigação avançar. Eu sou, como eu falei, sou um historiador da arte, me aventurando aí sobretudo pelos campos da religião e do direito, são campos que eu domino ainda muito pouco. Aqui eu gostaria de ilustrar o potencial dessas minhas fontes, apresentando rapidamente o tipo de material com o qual nos deparamos quando analisamos em conjunto os periódicos e os processos criminais com uma ocorrência específica. Só um primeiro exemplo, depois daqui a pouquinho eu já vou para o Museu da Polícia. Isso que vocês estão vendo são 2 fotos, são fotos publicadas na Gazeta de Notícias de 5 de agosto de 1918, uma matéria que relata as consequências de uma batida policial na casa número 33 da Rua Gaspar, em Inhaúma, que se seguiu a denúncias anônimas de que ali se realizava macumba. Essa é a expressão que é usada no jornal. O então delegado do 20º Distrito, Dr. Galberto de Oliveira Filho, após proceder sindicância, concluiu que os donos da casa, Arsênio Vieira de Magalhães e sua mulher, eram os chefes do estabelecimento. Para dar fim ao que ele designou como exploração, ordenou uma diligência no local. Na madrugada de 4 de maio, um sábado, os policiais penetraram na casa e prenderam diversas pessoas. Foram então apreendidos, e eu cito, apetrechos de feitiçaria como estatuetas, punhais, varas de condão, peixe de papelão, barris de cor diferentes, varas, arcos, espadas, galinhas pretas, rosários, santos, etc. Digna de nota, era um busto de índio em tamanho natural, aparentemente feito de madeira e com longos cabelos e penas sobre a sua cabeça, que aparece aqui, em destaque em uma matéria do jornal à noite que tratava da mesma ocorrência. Segundo os jornais, essa imagem de caboclo, nos jornais ela era chamada de caboclo cubatão, era a peça mais importante nas cerimônias, um verdadeiro ponto de convergência para a devoção dos fiéis. Os objetos foram apreendidos pela polícia e diversos dos presentes da casa de Arsênio Vieira, inclusive este, foram conduzidos para a 20ª Delegacia da 5ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A ação policial gerou um processo criminal que eu aqui não teria tempo para apresentar, mas resumindo no processo, o caráter religioso dessas manifestações ele é silenciado, e o processo tramita durante 6 meses e no final o Arsênio Vieira de Magalhães, que é o acusado, ele é absolvido. Pretendo discutir esse processo num outro texto, Enfim, se vocês tiverem, quem tiver interesse pode conversar comigo depois. Bom, e aí eu retomo um pouquinho o que o professor Alexandre já adiantou. Tal tipo de ação repressiva da polícia parece, a princípio, contradizer a primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891. Diferente das legislações dos períodos colonial e imperial, como as chamadas Ordenações Filipinas e a Constituição Política do Império do Brasil, a Constituição de 1891 estabelecia uma separação entre Estado e religião e, teoricamente, assegurava ampla liberdade de culto, como mostra o artigo 3º o parágrafo 3º do seu artigo 72, que estipulava claramente, eu cito, todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens observadas as disposições do direito comum.
para compreender o que justificava a repressão, então é necessário a gente recordar do Código Penal, já citado pelo professor, né, em 1890, ou seja, ainda antes da Constituição de 91, que nesse sentido são particularmente significativos e muito lembrados esses 3 códigos que puniam crimes contra a saúde pública. O primeiro, o artigo 156, que punia o exercício legal da medicina, só para vocês saberem, assim, até o momento eu não descobri nenhum processo criminal que relacione religiões afro-brasileiras a esse primeiro artigo, tá? O que é diferente com relação aos outros 2. O artigo 157, que punia a prática do espiritismo, e aí pensar o espiritismo, eu acho que o sentido de práticas mediúnicas no seu sentido mais amplo, punia o espiritismo, a magia e os sortilégios. Para vocês terem uma ideia, dos 49 processos relacionados no Arquivo Nacional a esse código, 16 criminalizavam práticas afro-brasileiras, tá? Ou seja, 32% mais ou menos. E o artigo 158, que punia a prática do curandeirismo. Eu encontrei 18 processos relacionados a esse artigo no Arquivo Nacional, e 7 deles, ou seja, 39%, criminalizavam, né, práticas religiosas afro-brasileiras, perseguiam práticas religiosas afro-brasileiras. No Rio de Janeiro de então, que era então o Distrito Federal, né, capital federal, em finais de 1926, 1927, o combate aos crimes previstos nesse artigo 157 e 158 se tornou mais intenso e sistemático quando o delegado bacharel Antônio Augusto de Matos Mendes recebeu jurisdição a todo o Estado para reprimi-los. E eu não posso aqui nesse momento dar nenhum dado quantitativo a respeito disso, mas dá para perceber que a partir de 1927, sobretudo, o número de processos no Arquivo Nacional relacionados a esses artigos que eu mencionei, o 157 e o 158, cresce significativamente. E os processos passam a ser mais, as investigações passam a ser mais sistematizadas, né? As perícias são mais sistematizadas, você começa a encontrar fotos de objetos apreendidos dentro dos processos. Uma delas eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. E aí, então, pensando nessa questão da musealização, né, dessas coleções, testemunhos concretos, testemunhos materiais dessas práticas de repressão às religiosidades afro-brasileiras, baseadas no Código Penal de 1890, podem ser encontradas em diversas instituições e museus espalhados pelo Brasil inteiro, cujos acervos de objetos religiosos são o resultado direto da perseguição levada a cabo pela polícia. Ou seja, o acervo do Museu da Polícia Civil aqui do Rio não é único. Eu imagino que várias pessoas aqui tenham consciência disso, mas para os que não conhecem, eu vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, temos essa, né, hoje denominada Coleção Afro do Xangô em Pernambuco, que o Museu do Estado de Pernambuco adquiriu da Secretaria de Segurança Pública por volta de 1940, que é composta de 307 peças apreendidas pela polícia no início da chamada Era Vargas. Recentemente ela voltou a ser exposta. Eu só vi essa coleção na reserva técnica, mas parece que agora, pelo menos parte dela está em exibição lá no Museu do Estado de Pernambuco, lá em Recife. Uma outra coleção muito conhecida é a coleção Perseverança, doada a um Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas em 1950, e cujas peças derivam da destruição dos terreiros de Xangô, em Maceió, levada a cabo na noite de 1º de fevereiro de 1912 pela Liga dos Republicanos Combatentes. Era uma milícia civil, ou seja, aí não é bem a polícia, enfim, mas tem implicações políticas, porque eles agem em oposição à oligarquia liderada pelo então governador alagoano Euclides Malta. Bom, no começo desse ano eu tive a oportunidade de rever essa coleção, que infelizmente ela está em condições de conservação que eu considero pouco adequadas. Ela está numa sala sem controle de temperaturas, objetos como esse xaxará de Omulu estão expostos à ação direta da luz do sol, e você percebe, sobretudo, os objetos que têm pano, né, como eles vão aos poucos se degradando, se desgastando. No Rio de Janeiro, você tem coleções em São Paulo, né, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. No Rio de Janeiro a gente tem um exemplo um pouquinho mais antigo, né, não é tanto o meu período assim, que é a coleção Polícia da Corte, composta de cerca de 70 objetos apreendidos pela Polícia da Corte
e doados ao Museu Nacional entre 1880 e 1887, por requisição do então diretor do museu, Ladislau Neto. As peças doadas estão relacionadas às práticas religiosas e sociais de africanos e seus descendentes no Brasil, que na época, ou seja, a gente está falando assim, da década final da escravidão, elas eram proibidas, tais como o jongo e tais como o candomblé. E chego então, aqui são algumas peças que eu fotografei no final do ano passado, e eu chego então ao nosso tema principal aqui, o Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, certo? Que eu vou mostrar algumas fotos que o professor Alexandre já mostrou, enfim, mas acho que vale a pena reiterar, sobretudo para quem de repente ainda não está familiarizado com o museu. Ele é a primeira inscrição no livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico do SPAM, em 5 de maio de 1978, como o professor Alexandre já adiantou, mas ele tem origens mais antigas. Ele foi fundado em 1912 como um meio auxiliar de ensino para a escola de polícia e integrava então o projeto do governo federal para reformar a polícia, substituindo os métodos empíricos de investigação por técnicas mais modernas, apoiadas na perícia criminal e médico-legal. Desde o início, o museu serviu funções diversas, notadamente a de instruir futuros policiais a respeito dos mais diversos aspectos da cultura do crime. E, para tanto, ele exibia objetos empregados em operações criminosas, como armas, itens usados em falsificações, material de jogatina, roletas de cassino, roletas de jogo do bicho, material de propaganda política, julgada subversiva, flâmulas nazistas, broches integralistas, etc., documentação sobre crimes e criminosos célebres, tecnologias de investigação como máquinas de extração de impressões digitais, câmeras fotográficas, instrumentos cronológicos. Como apontou recentemente a historiadora da arte Amy Buono, e eu cito, uma seleção de objetos particularmente interessantes